Sabe aquela sensação de estar na presença de algo tão grandioso que, em vez de alegria, o que se sente é um pavor absoluto? Pois é, essa foi exatamente a experiência do profeta Isaías. Hoje, a gente vai mergulhar na visão que ele teve no templo. Uma cena de majestade, de terror e de uma transformação que pode mudar tudo o que a gente pensa sobre o fogo sagrado. E tudo começa aqui, com esse grito de puro desespero. Diante da santidade de Deus, Isaías não sente êxtase, mas o medo que o paralisa. Ele se declara perdido, ou, numa tradução mais literal, desfeito, aniquilado. Isso aqui não é só uma força de expressão, é a reação de alguém que tem certeza absoluta de que chegou ao seu fim. Então, a interpretação mais comum que a gente ouve é que isso foi uma purificação simbólica. Mas e se não for? E se a Bíblia estiver descrevendo algo bem literal, uma operação divina, sabe, um evento físico que vai muito além de uma simples metáfora? É essa possibilidade que a gente vai investigar agora. Para a gente conseguir entender o que aconteceu de fato, a gente precisa de uma chave de leitura um pouco diferente. Vamos explorar uma perspectiva bem radical, conhecida como teologia de impacto. A ideia dela é que muitas das metáforas da Bíblia não são metáforas coisíssima nenhuma, mas descrições de eventos físicos concretos. E aqui está o ponto central da diferença. Enquanto a visão tradicional diz que o fogo é um símbolo de purificação, a teologia de impacto argumenta que o fogo é a manifestação literal de um anjo. Ou seja, o fogo não representa o anjo. O fogo é o anjo em ação. A coisa é bem mais direta. E a grande pista para isso está na própria língua hebraica. A palavra para os anjos que Isaías vê, os serafins, vem da raiz saref, que significa literalmente queimar. Eles são os ardentes, os que queimam. E não é coincidência nenhuma que essa mesma raiz é usada para descrever as serpentes ardentes do deserto. A conexão é clara, estamos falando de seres de fogo. Ok, então com essa chave em mãos, aquele momento da visão de Isaías ganhou uma luz completamente nova. Vamos voltar para a cena. O que acontece exatamente depois que ele grita que está perdido, que está acabado para ele? O que Isaías experimentou ali não foi um simples perdão. Foi um processo literal de morte e ressurreição. A brasa viva, que em hebraico é hitzpah, não era um símbolo, mas o instrumento que, de fato, desmontou e reconstruiu o ser do profeta. A sequência dos fatos é impressionante. Primeiro, a morte existencial. Estou perdido. Segundo, a intervenção. Um serafim, um ser de fogo, se aproxima. Terceiro, o toque da brasa, que não apenas purifica, ele consome e refaz a natureza de Isaías. E, por fim, a ressurreição, a declaração de uma nova vida, perdoada, transformada. E o mais fascinante vem agora. A visão de Isaías não é um caso isolado. Esse padrão de seres de fogo agindo como agentes de Deus aparece por toda a Bíblia, seja para julgar ou para transformar. E é aqui que a gente começa a ligar os pontos. As serpentes ardentes que atacam Israel no deserto vêm da mesma raiz de serafim. O batismo com o fogo de João Batista e as línguas de fogo de Pentecostes, segundo essa leitura, não são metáforas, mas ação direta desses seres. Até a descrição de Deus como fogo consumidor pode ser entendida como a sua presença se manifestando através dos seus anjos de fogo. Olha só, até os salmos parecem confirmar isso de um jeito bem poético e direto. Os ministros, os servos de Deus, são descritos como fogo flamejante. A diferença é sutil, mas é crucial. Eles não usam o fogo, eles são o fogo em ação. Adotar essa perspectiva, de verdade, muda tudo. A leitura da Bíblia se transforma. Ela sai do campo do abstrato e ganha uma dimensão muito mais física e, vamos combinar, talvez até mais assustadora. Com essa nova lente, o mundo da Bíblia vira um lugar de interações bem tangíveis. A purificação deixa de ser uma ideia para se tornar um processo físico, que nem o que Isaías passou. O juízo de Deus não é um decreto distante, é uma operação executada por seres muito, muito reais. E isso nos leva à tese central dessa interpretação. O fogo na Bíblia não é um elemento qualquer, nem um mero símbolo. Ele é a substância viva, a aparência visível dos anjos de IHW, agindo no mundo para julgar, para transformar ou para revelar a vontade de Deus. Então, se essa interpretação estiver no caminho certo, a gente é praticamente forçado a reler uma boa parte da Bíblia. E aí fica perguntando no ar, que outras passagens que a gente sempre leu como algo simbólico podem ser, na verdade, descrições de uma realidade bem concreta, física e francamente espantosa.